A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã um texto da palavra de Deus. Deus tem falado ao meu coração, que é em Mateus capítulo 4, onde narra a tentação de Jesus. Diz assim, versículo 1: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará, e a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui o diabo tendo a petulância de tentar Jesus. Imaginem o que ele não pode fazer comigo e com você. Eu fico imaginando que Satanás ele teve essa petulância, né, de achar, né, que poderia, né, vencer essa batalha com Cristo e que Jesus, homem, não iria suportar essa pressão. Imagine o que ele pode fazer comigo e com você. Muitos servos de Deus, muitas servas de Deus têm se deixado levar pelas tentações. E o diabo, meus irmãos, ele é covarde. Ele vai te tentar, ele vai te atacar justamente em cima da sua fraqueza e das suas necessidades. É por isso que é importante, meus irmãos, nós termos um bom relacionamento com Deus, um relacionamento diário com Deus, para podermos nos fortalecer diante das tentações do diabo. É por isso que Jesus, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, após quando ele sobe ao monte para orar, Monte das Oliveiras, ele deixa os seus discípulos e sobe sozinho e começa a orar. Quando ele desce, encontra os discípulos dormindo e ele chega para os discípulos e diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos, meus irmãos, e o nosso alimento é a palavra de Deus. É por isso que quando Josué ele assume o poder, ele assume a liderança do povo de Deus, a primeira coisa que Deus fala para ele é ser forte e corajoso. E tome cuidado para fazer tudo que meu servo Moisés tem te mandado, tem te ensinado. E dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando para Josué: vigiai, se alimenta daquilo que você aprendeu como servo Moisés. Porque você vai ser tentado, porque você vai estar fraco, e o que vai te fortalecer vai ser justamente o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus. Quantos homens
Quantas mulheres, quantos servos do Senhor, meus irmãos, têm caído? Veja bem que aqui no texto, a primeira coisa que Satanás faz com Jesus é tentar ele justamente numa necessidade primordial. Jesus estava 40 dias e 40 noites e teve fome. E quando Jesus teve fome, ele vai e tenta a Cristo. E diz, se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Veja a petulância dele. E é isso que o diabo faz conosco. É diante da sua necessidade, diante da minha necessidade, da minha fraqueza e da sua fraqueza que ele ataca. Qual é a sua fraqueza? É a bebida? É o sexo? É o dinheiro? É a língua? São vários, centenas de fraquezas que nós temos todos os dias. É por isso que a Bíblia vai dizer, lá na primeira epístola de João, que aquele que diz que não tem pecado já se encontra na mentira, porque todos nós temos uma fraqueza. Todos nós vivemos nesta luta contra a carne. Como o próprio Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca e a carne tem seus desejos, tem as suas vontades, que ela precisa ser mortificada todos os dias. É por isso que Paulo vai dizer, nós precisamos mortificar o velho homem, mortificar a carne. É necessário, porque o inimigo ele vai nos tentar. Eu fico pensando, refletindo, a igreja, quando a igreja começou a se desmantelar, começou a se desmoronar, começou a se contaminar, é claro, isso já acontecia ali no primeiro século, mas a partir de Constantino, quando houve aquela suposta conversão de Constantino, ali por volta do ano 313, né, depois de Cristo, a igreja começou a se distorcer. Enquanto os apóstolos viviam, né, com pouco, recebiam, arrecadavam para ajudar os pobres necessitados, não tinha nada para eles, todos os apóstolos morreram pobres, foram mortos por conta do Evangelho, pagaram preço por conta do Evangelho. Aí chega Constantino e transforma tudo num grande glamour, né? A igreja já virou um sinônimo de autoridade. Então já não era mais o sofrimento dos apóstolos, agora ser um apóstolo, ser um pregador do Evangelho, ser um homem de Deus, né, era reconhecimento, autoridade. Autoridade, não é autoridade do céu, não, autoridade na terra, né, ao ponto de muitos papas, né, muitos padres, muitos religiosos terem mandado matar muitas pessoas em nome de Deus. Isso acontece hoje. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, ser pastor de uma igreja era uma coisa... Quem queria ser pastor? Pastor era motivo de chacota. Quem é pastor? Aquele pastorzinho ali, pastor humilde. Hoje, ser pastor virou... As pessoas descobriram o dinheiro, descobriram a riqueza. Na verdade, não foram as pessoas que descobriram, foi Satanás. Isso tudo o Satanás tem colocado nas mãos das pessoas, porque ele sabe os desejos das pessoas, ele sabe a fraqueza. E a grande maioria quer o quê? Poder, dinheiro, orgulho, né? Ser reconhecido. E aí começou, muitos pastores ficando ricos, muitos pastores comprando fazendas, mudando sua vida financeira através do Evangelho, andando na contramão de Cristo, enquanto Jesus fala para eles assim, não junteis tesouros na terra, fala para os discípulos. Não ajunteis tesouros na terra, mas junteis tesouros no céu. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E é isso que tem acontecido. Muitos têm perdido a sua alma. Muitos têm se perdido porque viraram gananciosos. Estão alimentando os seus desejos da carne. E o diabo está oferecendo. O diabo está dando jatinho, o diabo está dando poder político e religioso para esses homens que se dizem homens de Deus. E tem muita gente caindo nessa armadilha. Isso são armadilhas de Satanás. Vigiai e orai,
porque o inimigo anda ao derredor, né? Satanás ofereceu poder para Jesus, não só aí, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, versículo 5, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele querendo desafiar Jesus, tenta, pule, faça aí, mostre o teu poder, querendo que Jesus se revelasse, que maravilha, né? E eles te sustentarão as suas mãos, ele dizendo, né? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O interessante é que Jesus, ele usa as escrituras, é por isso que no Salmos 1 vai dizer que nós precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Dia e noite, é nosso alimento, para nós combatermos aí as setas de Satanás. Mas eu quero chamar a atenção, na verdade, a proposta aqui, onde ele diz assim, aí levou ainda, versículo 8, levou o diabo a um monte muito alto. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, todos os reinos do mundo e glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Se prostrado me adorarem. Olha só, tudo isso. Jesus está dando muito dinheiro para muita gente, meus irmãos. Desculpe, Jesus não. O diabo, Jesus também dá. Jesus também nos dá. A verdade é essa. Deus nos dá prosperidade. Tem muitos homens e mulheres de Deus que são prósperos, mas com seu trabalho, com seu suor, com honestidade, são tementes a Deus. Mas o diabo, ele dá muitas riquezas, poderes para essas pessoas se corromperem. Porque ele sabe que é a fraqueza delas. Porque ele dando riqueza, ele dando poder, elas vão se desviar do Evangelho de Jesus, dos propósitos das Escrituras, dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida, de sermos santos, né? De nos santificarmos todos os dias e vivermos em comunhão com o Pai, porque o dinheiro vai afastar totalmente essas pessoas da presença de Deus. É o amor ao dinheiro, por isso que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. E o homem, meus irmãos, a gente vê aí quantos homens e mulheres de Deus não estão caindo ou caíram por conta do poder. A gente vê nos jornais pastores sendo presos, a gente vê pastores, até pessoas, homens de Deus caindo por conta de mulheres, porque o dinheiro atrai tudo isso aí. O dinheiro atrai mulheres, o dinheiro dá aquela sensação, aquela falsa sensação de poder que posso tudo, eu sou infalível, entendeu? Eu sou todo poderoso e acaba se dando mal e acaba caindo. E o diabo teve a petulância de oferecer todos os reinos. Ó a resposta de Jesus. Então Jesus lhe ordenou. Aí diz assim, todo o reino do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O que Jesus está dizendo aqui, eu sei viver na pobreza e na riqueza. O meu culto, a glória, eu tenho que dar ao meu Pai. Eu tenho que dar a Deus. É por isso que lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vigiai e orai, porque o inimigo, meus irmãos, ele anda nos oferecendo tudo aquilo que queremos. Cuidado, porque o diabo, ele vai nos dar assim de bandeja. Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? Aqueles desejos escondidos no seu coração, na sua mente. É isso aí que ele vai apresentar para você. Ele vai te dar. Ele vai botar armadilha. Ele vai botar corda para você se enforcar. Então vigiai. Então nós precisamos andar nesse processo. Nós precisamos andar nesse processo de santificação todos os dias, mortificando o velho homem. Porque o diabo, ele fica nos cercando, ele fica esperando a oportunidade para dar o bote. Nós somos os maiores inimigos do diabo. O diabo não está preocupado com o mundano aí fora, não. Para quem está fazendo os desejos dele, não. Ele está preocupado com aquele que verdadeiramente está buscando todos os dias mortificar o velho homem. É esses que são atacados. É esses que o diabo vai atacar. Como diz, né, a velha história, né, muitos falam,
que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E é isso que o diabo faz. Olha o diabo onde foi tentar Jesus. E ele vai tentar você, ele vai me tentar. Por isso, vigiai e orai. Veja Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi não vigiou, ficou em casa, está lá em 2 Samuel capítulo 11. E Davi viu aquela mulher, olha o diabo ofereceu. Talvez o maior desejo de Davi, a fraqueza de Davi, mulher. Gostava muito de mulheres e viu aquela mulher linda e foi atraído por ela. E o diabo armou um laço que esculhambou com a família de Davi, com a vida de Davi. E ele pagou um preço altíssimo por conta disso. Então nós precisamos, irmãos, aprender com os erros dos outros. Por isso que a Bíblia Sagrada está aqui, nos orientando. Então, leia as Escrituras, medite na palavra do Senhor. Quando estiver fraco, se alimenta da palavra do Senhor. Quando estiver abatido, leia a palavra do Senhor. Não deis lugar ao diabo. Vigiai e orai, porque o inimigo anda ao derredor, buscando a quem tragar. Tenha um bom dia e que Deus tenha misericórdia de nós.